Oi, turma, tudo bem? Eu resolvi fazer um vídeo curto aqui para fazer uma introdução ao filme que a gente vai debater terça que vem, no Clube do Filme, que é o High and Low, Céu e Inferno, do Akira Kurosawa. Eu vou abordar 3 pontos, é uma introdução curta para pautar a nossa discussão. Em primeiro lugar, como que o filme se encaixa na filmografia do Akira Kurosawa? Eu estou usando, um dos livros que eu estou usando aqui para estudar o Kurosawa, para debater, é esse do Donald Ritchie, os filmes de Akira Kurosawa. Felizmente tem em português, não é tão difícil de achar esse livro. E o Donald Ritchie é um especialista que analisa filme a filme do Kurosawa, bem completo esse livro, é bem impressionante. Infelizmente, o livro, ele é de 84, ele é de 84, essa edição que eu tenho do livro. Por que eu digo que é infelizmente isso, 84? Porque o Kurosawa continuou dirigindo filmes depois e filmes importantes. Em 85 ele vai lançar o Han. Então esse livro aqui só chega até antes do Han, né? E deixa os filmes da fase final da carreira do Kurosawa. Bem, o que é interessante do High and Low, um filme do Kurosawa, que não é um dos filmes mais famosos do Kurosawa, porque o Kurosawa, ele ficou muito famoso pelo Jidaigeki. Aqui, ó. Eu tenho esse outro livro que é uma Viajando com Kurosawa ao Japão feudal, Jidaigeki, da mostra de cinema que teve no Sesc. E o que é o Jidaigeki? Jidaigeki é como eles nomeiam os filmes de época no Japão. E o Kurosawa ficou muito famoso com alguns filmes de época, principalmente Rashomon, Sete Samurais, Yojimbo, Han também, depois Han. Então ele ficou muito famoso com os filmes de samurai. E o High Low fica no meio desses, não é um filme de samurai, e talvez por isso que ele não tenha ficado tão famoso com o público. Mas ele é um filme muito referenciado, muita gente estudou ele na Faculdade de Cinema dos Estados Unidos. O pessoal é viciado em estudar a estrutura, como ele filma as cenas internas, principalmente, né, como ele bloca, como eles chamam, né, essa coreografia dos corpos. E estou comentando por que ele não é tão famoso assim entre o grande público, mas para cineasta, para quem gosta de cinema, ele é muito famoso e tem ficado cada vez mais famoso com o tempo. Principalmente agora que teve uma refilmagem com o Denzel, uma releitura, na verdade, do Spike Lee, né? O filme, ele é de 1963, e para a gente localizar ele na carreira do Kurosawa, vale pensar que o filme que abre a carreira do Kurosawa para o Ocidente e abre assim o cinema japonês muito para o Ocidente é o Rashomon. Rashomon, se eu não me engano, é de 1950. Deixa eu olhar aqui com certeza. Isso, Rashomon é um filme que de 1950 é o Jidaigeki, é um filme de samurai, e ele acaba ganhando o Festival de Veneza ou Berlim, deixa eu ver aqui. Veneza, ele ganhou o Leão de Ouro em Veneza, e aí ele é um filme que gera muito interesse. O filme tem quem não assistiu, vou dar um resumo, ele é um filme que acontece um crime, e as pessoas que estavam envolvidas no crime, tanto vítimas quanto criminoso, são chamadas para depor, e o filme vai tentando descobrir, a gente vai tentando, o público, descobrir a verdade através dos depoimentos de várias pessoas que estavam ali, uma testemunha, uma mulher que estava como vítima, o homem como vítima, o cara criminoso, e cada um vai dando sua versão. Tem uma pegada um pouco Cidadão Kane, né? Essa coisa de caleidoscópio de versões, de vários espelhos. E o filme fez muito sucesso, ajudou a impulsionar demais a carreira do Akira Kurosawa. E aí, de 50 até 63, que é o High and Low, ele dirige vários filmes de sucesso que, vamos dizer, são os filmes mais famosos, normalmente mais conhecidos, mais referenciados. Ele vai em 50, Rashomon, em 52, Ikiru, Viver, em português, que não é um filme de época, é um filme que se passa no contemporâneo. Depois, Sete Samurais 54, que na época foi o maior orçamento do cinema japonês, e até hoje, muita gente é a referência do filme de samurais, né, o Sete Samurais de 54. Logo em seguida, em 57, vai fazer Trono Manchado de Sangue, uma adaptação do Macbeth. Todos esses com o Toshiro Mifune, que está no High and Low. Trono Manchado de Sangue, 58. Então, 57, Trono Manchado de Sangue, Macbeth. Em 58, Fortaleza Escondida, outro filme de época, esse que
inspira Guerra nas Estrelas, né? Não preciso dizer a força dessa importância, né? Inspirar algo Guerra nas Estrelas. Em 61, Yojimbo, que vai ser plagiado pelos italianos para fazer o Por um Punhado de Dólares. E aí, em 61, 62, ele faz Sanjuro, que é mais ou menos uma continuação do Yojimbo. Ele é praticamente uma continuação do Yojimbo, mas não é uma sequência, assim. É o mesmo personagem, é outra trama, seria, sabe, como os filmes de Missão Impossível, que você tem o mesmo personagem, mas você não tem exatamente a continuação. Se bem que os últimos, então, Missão Impossível tem uma continuação, né? É uma coisa meio assim, o personagem em outras aventuras, e outro tom, né? E aí, depois do Yojimbo 61, 62, Yojimbo e Sanjuro, ele faz o High and Low. Então ele vinha numa trajetória de vários filmes de samurai, e o High and Low quebra essa trajetória, apesar entre Fortaleza Escondida e Yojimbo ele ter feito um filme contemporâneo, o Homem Mal Dorme Bem, The Bad Sleep Well. O High and Low é uma mudança porque é um filme grande, é um filme com grande elenco, um filme longo, um filme grande orçamento, mas não de samurai. E ele já tinha feito outros filmes contemporâneos que se passavam nesse mundo urbano, policial. Ele já tinha feito lá o Cão Danado, Anjo Embriagado, com Mifune antes de 50, se não me engano, isso. O Anjo Embriagado é de 48 e o Stray Dog de 49. Tem muita gente que coloca que o High and Low seria, vamos dizer, os Sete Samurais urbano dele, porque seria um momento que ele, muita coisa que ele tinha aprendido nos filmes anteriores de policial, ele transforma num épico, uma história muito grande, e é um momento de mudança de carreira também, porque vai ser o penúltimo filme dele com o Toshiro Mifune, o maior ator japonês da época, mais bem pago. Logo depois ele vai fazer, que é o personagem do Rico, cujo filho é sequestrado. Na verdade, depois se descobre que não é o próprio filho, né? É o cara que é extorquido, né? Pelo sequestrador, o Toshiro Mifune. O Toshiro Mifune, em seguida, vai fazer Barba Ruiva, em 65, 2 anos depois vai soltar o Barba Ruiva, vai ser o último filme dele com o Akira Kurosawa. Ele vem de 50 até 63, ele vem numa média de um filme por ano, praticamente. Ó, ele vai ter 50 Rashomon, 50 Idiota, 52 Ikiru, 54 Sete Samurais, porque demorou mais porque é um filme gigantesco. 55 eu vivo no Medo, em português eu não sei como esse filme foi chamado. Vou olhar do. Depois, Trono Manchado de Sangue, depois Fortaleza Escondida, 57, Trono Manchado de Sangue, 58, Fortaleza Escondida, 60, O Homem Mal Dorme Bem, 61, Yojimbo, 62, Sanjuro, 63, Céu e Inferno, que é o nosso filme, 65, Barba Ruiva, aí pula 5 anos para Dor da Escadem, mais 5 anos para Dersu Uzala, mais 5 anos para Gagemusha, mais 5 anos para Han, aí os filmes começam a ficar cada vez mais distantes um do outro. Então, High and Low é um momento que o filme anterior a ele parar de fazer filmes nessa velocidade com a equipe, que é sempre a mesma equipe. É engraçado, quem assiste Céu e Inferno, a sensação é que você está assistindo Sete Samurais com outro figurino, porque todo mundo é a mesma equipe que você viu em todos os filmes de Sete Samurais, você reconhece ali. Então, apesar de ser um filme tematicamente diferente, porque é um filme policial do que estava vindo dos Sete Samurais, Yojimbo, Rashomon, Trono Manchado de Sangue, é um filme com a mesma equipe e com a mesma energia. Você sente, assim, que a preocupação com posicionamento de câmera, com coreografia, com atuação é muito Samurais. Então, dentro da carreira do Kurosawa é isso que fica. O filme, agora, segundo ponto, o filme dentro da história do cinema policial, e para isso eu estou usando esse livro aqui, ó, como bibliografia, ó. Cadê? Delícias do Crime, do Ernest Mandel. Ótimo livro, ótimo livro. Como que a gente encontra ele dentro do cinema policial? O filme, ele é baseado, muito inspirado, né? Porque ele mudou muita coisa. Um livro de King's Ransom, O Sequestro do Rei, de
Ed McBain, King's Ransom, né? De Ed McBain, que era um livro policial americano. Esse Ed McBain é interessante porque depois ele vai ser roteirista do Birds, do Pássaros, do Alfred Hitchcock, e é um livro policial, crime novel, típico crime novel. O que tem de diferente dos crime novel, o que tem de igual ao crime novel? Bem, você tem o sequestro do menino, você tem a extorsão, você tem a polícia investigando, mas Kurosawa faz algumas inversões. Uma delas é, o sequestro é resolvido na metade do filme. Essa coisa é quase como se tivesse o fim do filme. O Marcos do grupo falou isso, falou, mas o filme acaba na metade. 1 hora de filme, o filme acaba porque eles resgatam o menino, a criança. Isso seria estranho num filme crime novel, né? Num puro filme policial. Isso daí o Kurosawa já tinha feito no Viver. No Viver, ele já, na metade do filme, você tem o final e aí depois começa um flashback. Nesse caso, não é um flashback. Você tem o menino sendo resgatado e a partir daí você começa a segunda metade. E a segunda metade é procedural, é a investigação mesmo da polícia tentando descobrir esse criminoso, tentando encontrar ele e a grana. Só que outra coisa que o Kurosawa inverte é que ele entrega de primeira quem é o cara. A gente encontra o criminoso e a gente tenta entender como que a polícia vai chegar nele, mas ele não faz suspense. O público, o espectador, já sabe quem ele é antes da polícia encontrar ele. Isso daí é muito, assim, para quem não assistiu o filme, ou assistiu pela primeira vez, fica muito impressionado com isso, que normalmente no filme americano demoraria, né, para encontrar o cara, seria Seven, seria Zodíaco, o suspense seria encontrar o sujeito. Isso é a primeira coisa que muda, né, uma das grandes coisas que muda em relação ao típico filme policial. A segunda coisa é, na busca de encontrar ele, a gente não tem a solução. A sensação não é de solução. Ao contrário de um filme policial em que você encontra o sujeito, você questiona ele, ele explica o seu plano, vamos pensar em Seven, por exemplo, e você decifra o vilão. Nesse filme, o Kurosawa, apesar de capturar o bandido, o criminoso, não tem explicação. Você não é capaz de compreender totalmente os desejos do criminoso, as vontades dele, o seu plano. Isso daí é muito ao contrário do que diz aqui o Ernst Mandel, que ele fala assim, o gênero policial é um gênero muito racional. Parece que você é só prender o cara e você vai decifrar por que ele fez aquilo. Né? É bem típico do cinema policial americano. E no filme do Kurosawa, não. Ele prende, você tem a cena final em que o Toshiro Mifune, o cara que foi extorquido, senta para conversar com o criminoso, e o criminoso não se revela totalmente. Ele fala, em algum momento, eu não vou contar minha história, eu não quero saber de ficar contando a minha história para você ficar tendo pena de mim, não quero que tenha pena de mim, não estou pedindo perdão. E isso nos choca, porque normalmente o filme policial é um filme que se resolve, se desata, o mistério se desata totalmente. E nesse filme a gente termina com um mistério, de certa forma, amarrado ainda, tem um nó. Qual que é a explicação desse crime? É possível entender a explicação? É preciso entender a explicação? Eu assistindo o filme pela primeira vez, não sei se vocês tiveram essa sensação, é que vai dizer, esse cara é um filho perdido do industrial, esse cara é um empregado ressentido, foi demitido da fábrica, a mãe dele sofreu alguma coisa, o pai dele... O filme não tem isso, não tem essa relação Luke Skywalker, essa relação novelão, melodrama. Não, existe, a relação é quase aleatória, e a gente está num mundo, essa visão urbana, moderna do Akira Kurosawa, em que os contatos entre as pessoas têm algo de aleatório e profissional. O próprio chefe de polícia, ele tá lá para prender o bandido, mas não tem uma relação emocional, não é aqueles casos, né? Não, minha carreira depende de eu prender esse bandido, não, é o meu exercício, tanto é que a segunda parte do filme é muito intelectual, é pouco emocional. O menino tá salvo, agora a gente tem que prender o criminoso, vamos nessa de prender, é o nosso serviço. Qual é a vida particular do policial? Não tenho. Qual a vida particular do criminoso? Também não tenho muito. A gente só vê o processo, é um pouco French Connection, o que o French Connection vai fazer depois, nos anos 70.
Bem, é isso o filme dele do gênero policial. Ele influenciou, como eu disse, muito o cinema americano. Ele influenciou demais um filme ótimo que é The Boston Strangler, o Estrangulador de Boston, ou em português, O Homem que Não Amava as Mulheres, do Richard Fleischer, com o Tony Curtis e Henry Fonda, que por sua vez esse filme vai inspirar o Zodíaco, é a história do caso Zodíaco, trabalhado de outra forma. Ele influenciou o último filme do Batman, do Robert Pattinson. A cena final do filme do Batman é a mesma do High Low. Ele influenciou no caso do Boston Strangler, inclusive, os detetives, a cena deles encontrar o filme também é dividido em dois, e a cena deles encontrarem o criminoso pela marca na mão é igual no Boston Strangler e no High and Low, no Céu e Inferno. Influenciou também filmes como Duro de Matar 3, o 1 e o 3, que são dirigidos pelo mesmo diretor, o John McTiernan. Se vocês vê a ideia de que herói e bandido, policial e criminoso estão o tempo todo conversando por telefone e se medindo, o embate é pelo telefone. Isso você vai ter no Duro de Matar 1, no Duro de Matar 3, até a cena do bandido ameaçando o policial no Duro de Matar 3 é a mesma tomada em que você vê ele de costas, a nuca do policial, e ele segurando o telefone, e você vai ver o Toshiro Mifune de costas, a nuca dele, enquanto ele fala com o criminoso. E aí, terceiro ponto, pra gente fechar, um vídeo curto aqui, né, tentei ser curto, falar sobre a forma do filme, que é, o filme, ele é nesse formato Wild, que eles chamavam de Toho Scope, né, porque o filme era produzido pela Toho, e nesse formato Wild, largo, né, bem esticado do filme, o Kurosawa, ele abusa de um foco profundo. Você, vários momentos, vem um personagem para frente, seja o Toshiro Mifune ou outro, permanece em foco. Ao fundo, você tem outros personagens de corpo inteiro, então às vezes o Toshiro Mifune em primeiro plano, né, ou quase num close. No fundo, outros personagens de corpo inteiro, todo mundo em foco, que é uma coisa que depois o pessoal vai admirar demais, né, os franceses vão admirar demais que o Orson Welles vai fazer, o John Ford vai fazer no cinema americano, lá na década de 40, o Kurosawa aqui está mostrando como se faz, nessa blocagem, vários corpos, às vezes 8 pessoas, 9 pessoas em foco, muito plano sequência, que o Hitchcock ficou famoso por usar em alguns filmes, né, e o cinema americano tem uma tara um pouco por plano sequência, muito plano sequência, com essa coreografia, movimentação de câmera, e uma sensação de tudo acontecendo, como não só quando não é plano de sequência, mas de tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Tem a cena do trem, que ela foi filmada com 9 câmeras, de uma vez. Toda aquela sequência, ela corta de uma sensação que depois isso daí vai ser usado, por exemplo, no Duro de Matar, né? A sensação é que você está assistindo tudo num golpe só. Porque foi filmado, eles colocaram 9 câmeras dentro daquele trem e corre, vamos filmar, porque não dá para parar o trem muitas vezes no meio de Yokohama, na ponte de Yokohama. Então ele tem uma sensação de urgência que é muito moderna. Quem assistiu o filme aí vai sentir isso. Parece que você está assistindo Velocidade Máxima. Parece que você está assistindo um filme muito atual de ações paralelas, né? Principalmente a segunda parte, quando eles estão atravessando a cidade, você vê carro, polícia, a cena no bar, a quantidade de gente naquele bar, apinhado, né? Apinhado de gente. E tudo bem blocado, nunca confuso, nunca confuso. Vai influenciar muita gente, é impressionante até hoje. E, para fechar, o filme foi um sucesso. Ele foi, apesar de hoje a gente não lembrar tanto dele, exatamente por isso, porque o filme foi, Kurosawa acabou ficando mais famoso por Sete Samurais e outros filmes de samurai. O filme foi um sucesso absurdo, foi a melhor bilheteria do Japão em 63. E o Kurosawa ficou muito satisfeito com o filme. Eu creio que até por ter ficado satisfeito, ele nunca mais fez um filme de crime policial, né? Vamos dizer, seria o testamento dele para dentro desse gênero. Ele falou, pô, cheguei aqui. É como se o Sete Samurais fosse o último filme dele de samurai. No caso do Sete Samurais, ele foi fazer outro, fez o Han. Mas nesse caso, ele gastou toda a energia dele. Bem,
É isso, foi uma introdução rápida, devo ter falado mais do que deveria, mas espero que essa introdução ao filme sirva como ponto de partida para o nosso debate, que vai ser no Clube do Filme, dia 7, 8 horas. Não está inscrito no debate do Clube do Filme, se inscreve. Quem está inscrito pode mandar mensagem. Nos vemos lá.